Olá, boa tarde. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, disse que o investimento público cairá a zero se não houver reforma da Previdência. A IFE, Instituição Fiscal Independente, é um órgão criado pelo Senado para fazer estudos econômicos e financeiros que ajudem os senadores a tomar decisões. Na audiência pública desta terça-feira, o diretor da IFE falou sobre a situação das contas públicas e apresentou o que ele acredita ser o cenário provável nos próximos anos. Felipe Salto lembrou que é preciso estabilizar a dívida pública e que, para isso, é necessário um corte profundo de gastos. Circulado em vermelho é o valor do resultado primário que seria necessário para estabilizar a relação dívida sobre PIB num patamar de 80%. Porque esse é o cenário que a gente acha mais provável, de 80 com 4 de juro e 2 de crescimento. Então, 1,7... nós estamos com 1,3 negativo, quer dizer, tem que comer todo esse 1,3 negativo e gerar mais 1,7 ponto percentual do PIB de superávit. 3 pontos percentuais do PIB de esforço fiscal. Que significa em bilhões de reais, em torno de 250 a 300 bilhões de reais de esforço fiscal. De acordo com Felipe Salto, a Previdência é o item que mais consome do orçamento. Além disso, é preciso rediscutir os gastos obrigatórios. Esse quadro resumo mostra que a Previdência aumentou 2,2 pontos percentuais do PIB nos últimos 10 anos, de um aumento total de 3,6 pontos percentuais do PIB. Segurança, por exemplo, ficou praticamente estacionada em 10 anos, 0,0. Educação aumentou 0,8. Então, é um quadro em que, se nada for feito no gasto obrigatório, o investimento tende a zerar. Basicamente é o que vai acontecer, porque você vai espremendo a despesa discricionária e o custeio mínimo precisa ter, você não tem que apagar a luz dos ministérios, mandar o pessoal da limpeza embora, o custeio mínimo tem que existir, então o investimento é sempre o candidato natural, aí pagando o preço de um ajuste fiscal não planejado. A questão fiscal no Brasil tem um nome, que é Previdência. Toda a evolução do gasto primário no Brasil, medida sobre o PIB, mais de 2/3 do crescimento do gasto decorrem dos gastos previdenciários. A audiência na Comissão de Constituição e Justiça debateu o projeto que tipifica certas condutas como terrorismo e agrava as penas para esse tipo de crime. Pelo projeto, incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado e ainda interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados com motivação política ou ideológica podem ser tipificados como terrorismo. Críticos e defensores da mudança na lei participaram da audiência e se revezaram na argumentação. A lei atual, que tem apenas 2 anos e meio de vigência, precisa ser modificada? Movimentos sociais correm o risco de serem criminalizados? Vários órgãos especialistas internacionais, nesse sentido, destacam a necessidade de que as tipificações e definições internas relativas ao terrorismo sejam formuladas de maneira precisa, que não permitam interpretações amplas, e que não sancionem condutas que não teriam a gravidade e a natureza desse tipo de delito. A partir do momento que esse ato de depredação é feito com a intenção, previsto já no caput do artigo 2º, de razão de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião, não interessa qual que é o patrimônio público ou qual que é o patrimônio privado que está sendo vilipendiado. O que interessa é a intenção de aterrorizar. Do ponto de vista da necessidade, o que se verifica é que a lei antiterrorismo atual já dá conta de resolver as situações que podem caracterizar essa especial gravidade que é tipificada como terrorismo. Hoje no Brasil a gente não tem que se preocupar com isso. O direito, ele existe para agora e para o futuro. Ele não existe só para... até então não tivemos problema com terrorista ou com terrorismo no Brasil de forma muito considerável, então calma, pega leve. Não existe isso. A experiência histórica no Brasil, diz o Conselho, comprova que retóricas sobre conceito do terrorismo justificam perseguições,
ameaças, desaparecimentos forçados e assassinatos de pessoas e grupos políticos divergentes daqueles detentores do poder. O Estado Islâmico, o próprio nome já diz que a finalidade principal é a obtenção do poder. Daí a questão da inserção da motivação ideológica, da política ideológica, ela é importante para que possamos aferir essa situação no caso concreto, que não é abarcada hoje pela nossa lei antiterrorismo. O plenário pode analisar em regime de urgência o projeto que autoriza a Petrobras a transferir a petroleiras privadas até 70% dos direitos de exploração na área do pré-sal. Veja este e outros destaques da pauta desta semana na coluna da jornalista Érica Christian. O primeiro item da pauta é o projeto que vai autorizar a Petrobras a vender até 70% do direito de exploração do pré-sal. O governo estima uma arrecadação de 100 bilhões de reais. E após encontro com governadores eleitos e com representantes da equipe econômica de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, marcou para esta semana a votação da chamada sessão onerosa. Mas o líder do PT, senador Lindbergh Farias, afirmou que o plenário só deverá votar este projeto no dia 27, como parte de um acordo firmado com lideranças do governo. E diante de polêmicas na semana passada, o presidente do Senado afirmou que os líderes partidários poderão apresentar um requerimento para a retirada de pauta do projeto que trata do prazo de prescrição relacionado à lei da ficha limpa. E os senadores poderão votar, entre outros projetos, o do distrato, que vai definir regras para quem desistir de imóvel comprado na planta. Tomaram posse hoje 27 estudantes que estão em Brasília participando do programa Jovem Senador. O programa existe desde 2011 e escolhe, por meio de um concurso de redação, estudantes de ensino médio de todos os estados para vivenciar o trabalho dos senadores. Esta edição marcou um recorde. Foram 190 mil redações. O tema foi os 30 anos da Constituição. O dia começou com um lanche no cafezinho dos senadores. Já no plenário, antes da posse, muitas selfies, fotos com parlamentares. O que nós podemos fazer para atrair os jovens, né, e a sociedade como um todo para o nosso Congresso, para essas discussões, essas homenagens, principalmente agora nessa comemoração dos 30 anos da nossa Constituição Cidadã, é muito importante. Expectativa. Marcos Paulo, representante do Tocantins, trouxe uma boa parte da família. E para minha família foi como se fosse um presente, sabe? Porque não teve ninguém da nossa família representando na política. E o Jovem Senador veio trazer esse presente a mim e a minha família veio prestigiar comigo. O Marcos Paulo, ele era um rapaz que não sabia e nem gostava de português. Então, assim, não foi um pulo qualquer que ele deu. Numa sessão com todos os rituais de uma posse de senadores de verdade, os 27 estudantes foram declarados jovens senadores. Laniele de Sá Andrade, do Piauí, primeiro lugar no concurso de redação, fez o juramento. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de jovem senador. Pelo Estado do Maranhão, Maria Regina Lima da Silva. Assim eu prometo. A primeira missão oficial foi eleger a mesa diretora. O estudante Antony Victor da Silva, de Alagoas, foi eleito presidente. Não estamos aqui para brincadeira, não estamos aqui para passar férias. Estamos aqui para melhorar a situação do nosso país e eu acredito no potencial de cada um de vocês. Queremos conseguir aprovar 3 projetos de lei que venham se tornar lei no nosso país e que venham melhorar a vida de todos os cidadãos brasileiros. Desde que o programa foi criado em 2011, quase 40 sugestões feitas por jovens senadores viraram propostas legislativas e estão tramitando aqui no Senado ou na Câmara. E se depender dos representantes deste ano, não vão faltar ideias para novos projetos. Eu trouxe uma proposta sobre o meio ambiente, que é o aproveitamento sustentável, de modo sustentável do esgoto, para que ele possa ser transformado em biogás por meio de usinas biodigestoras. Eu trouxe uma proposta sobre a inserção de Libras como matéria curricular na grade do aluno.
A 11ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz foi aberta nesta terça-feira no Senado. O evento termina na quinta-feira. Estão programadas conferências com especialistas do Brasil e do exterior, audiências públicas, lançamento de livros e oficinas. A construção da paz pela primeira infância, trauma precoce, violência e o desenvolvimento da criança foi o tema de abertura do evento. O psiquiatra e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Rodrigo Graça Oliveira, explicou que as etapas de amadurecimento de estruturas do cérebro que inibem comportamentos agressivos precisam de um ambiente favorável, pelo menos até os 20 anos de idade. É errônea aquela percepção de que o cérebro, após o nascimento, ele já está pronto. Porque teve uma gestação relativamente preservada, eu garanti que a saúde do meu cérebro se manteve. Principalmente as etapas de amadurecimento dessas estruturas mais frontais, que são as estruturas responsáveis pelo controle cognitivo, pela nossa regulação emocional e principalmente por a nossa inibição de comportamentos agressivos. Essas estruturas, elas precisam ter um ambiente favorável, pelo menos até os 20 anos de idade. O psiquiatra atua em um grupo de pesquisa que investiga os efeitos da exposição a maus tratos no desenvolvimento da criança e como o cérebro se adapta para dar conta dessas demandas desfavoráveis. A situação do Brasil em uma dessas pesquisas demonstrou ser bastante preocupante. O Brasil foi o país onde a maior parte dos adultos relatam que durante a infância eles sofreram vitimização de alguma forma de maus tratos. Então a gente ganhou, entre aspas, medalha de ouro na comparação com 36 outros países em relação à história de maus tratos. O nosso entrevistado de hoje é o senador eleito Carlos Viana, do PHS. Natural de Braúnas, interior de Minas Gerais, Viana foi eleito com mais de 3 milhões de votos. Jornalista, apresentador e radialista, vai ocupar pela primeira vez, a partir do ano que vem, uma cadeira no Senado. Acompanhe agora a entrevista. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias. Parabéns pela eleição. Muito obrigado, Eli. Obrigado. Eu queria saber, senador, como é que o senhor avalia esse resultado das eleições? Foi um pouco inesperado, né, pela renovação que houve. Apesar das pesquisas terem mostrado uma coisa, o resultado foi bem surpreendente, né, com uma renovação aí de 85% aqui no Senado. Sim. Como é que o senhor avalia esse cenário? Bem, eu, como jornalista de profissão que sou há 23 anos, venho acompanhando esse processo já há bem tempo. E de 2 anos para cá, eu gosto muito de acompanhar pesquisas e pesquisas em profundidade. Nós percebemos que havia uma insatisfação muito grande do eleitor em relação à política. Quando nós tivemos aquela mini reforma eleitoral aqui em Brasília, em que as regras foram criadas, numa tentativa até de proteger os mandatos atuais, olha, isso vai ser um tiro no pé, porque o eleitor ele vai responder de uma forma muito firme em relação aos que estão no poder. E não deu outra. E esse processo, ele já vem desde 2013, quando nós tivemos aquelas manifestações de rua, manifestações que foram muito fortes até o momento em que os sindicatos e os partidos políticos tentaram assumir a liderança. Naquele momento, vamos dizer assim, aquela força popular se desfez porque não queria uma ligação com a política tradicional, nem de esquerda nem de direita. Isso foi um fenômeno que não foi estudado ainda da maneira que a gente precisa no Brasil. E essa insatisfação, ela veio canalizada para as eleições. A última, de prefeitos e vereadores, a gente já percebeu uma mudança muito grande em nomes novos e era esperado agora, mas não da maneira como nós tivemos, com uma renovação tão grande, não é? E é bem provável que esse processo ainda não terminou. Daqui a 2 anos nós tenhamos também uma nova renovação, vamos dizer assim, por parte do eleitor em relação à representação política. E o senhor é um candidato novato na política, né? O senhor vem da área de comunicação. Sim. Eu estou no jornalismo há 23 anos. Nos últimos 12, fui âncora da TV Record Minas e também da Rádio Itatiaia. São as 2 casas onde eu trabalho, tenho os meus contratos e agora não poderei continuar pela escolha da população. Mas não
foi o suficiente, não. Porque muita gente criou-se até uma expressão assim, bancada do microfone. Eu sou muito conhecido na região central de Minas e na região metropolitana. Se eu tivesse me baseado apenas nesse eleitorado, eu não teria sido bem sucedido. O que me fez, vamos dizer assim, aumentar as chances de vitória foi que eu, nos 90 dias em que me afastei, rodei 46 mil quilômetros de carro. Eu visitei todas as regiões de Minas Gerais e enfrentei uma disputa muito dura, porque o prefeito normalmente estava com um ex-governador e um candidato e os presidentes de Câmara com outro candidato. Éramos 3 adversários mais fortes e uma quarta que era a ex-presidente Rousseff disputando as 2 vagas. E eu tive que trabalhar, vamos dizer assim, de uma forma muito independente. Eu não tive o apoio político, então eu abri esses grupos dentro da oposição e comecei a trabalhar grupos novos. Eu consegui abrir 135 cidades fora vamos dizer assim, do espectro partidário tradicional. E eu, nas 110 maiores cidades de Minas Gerais, eu fui majoritário em 75. Por quê? Porque eu trabalhei o nome conhecido, a imagem conhecida, confiabilidade e credibilidade, mas eu também trabalhei política. Uma nova proposta, claro. Quem quer ganhar uma eleição, ele tem que ser novo, ele tem que apresentar ideias, compromissos, mas não se pode abrir mão da estrutura partidária, da estrutura de política, que é, de fato, quem sustenta essa questão do voto no Brasil todo. E quais são as suas principais bandeiras, senador? O que o senhor vai defender aqui no Senado? Existem alguns assuntos que me interessam muito e que eu trabalhei muito com grupos também, em termos de debates e nos comícios via redes sociais, né? A questão da educação pública no Brasil é um assunto que eu quero colaborar muito. Nós temos hoje em nosso país 40% dos adolescentes abandonam a escola com 16 anos de idade. A evasão escolar ela é um problema grave no Brasil, porque esse aluno ignorado pelo Estado, quando ele sai da escola, quando ele não tem incentivo para continuar estudando, ele vai reaparecer nos sinais de trânsito, vendendo um subemprego, ele vai reaparecer preso, ele vai reaparecer morto numa violência absurda. Quando nós falamos das adolescentes, a gravidez precoce, por exemplo, na adolescência, que ainda é um problema sério, tira da mulher a possibilidade de um futuro profissional melhor. O Senado tem a obrigação, dentro da Comissão de Educação, de discutir esse assunto e propor ao Executivo soluções. Quem sabe, por exemplo, criarmos um fundo especial para apoiar e incentivar esses estudantes a ficarem até o final do ensino médio. É muito mais em conta a gente incentivar uma escola pública de qualidade do que a gente criar centro socioeducativo depois de uma prisão, de um processo, não é? de um adolescente infrator. A questão também, por exemplo, eu venho de um estado onde os professores hoje estão recebendo salários parcelados, os policiais também recebem parceladamente. O estado está numa pré-falência. Nós teremos que discutir aqui um refinanciamento de dívidas para os estados brasileiros e uma consequente também reforma no Pacto Federativo para que as prefeituras passem a receber mais recursos do que recebem hoje. O Fundeb, por exemplo, Fundeb será uma discussão nossa na próxima legislatura. Não faz sentido o Estado ficar com 60% e as prefeituras com 40%, sendo que o ensino básico é função das prefeituras. Nós temos também a questão de uma reforma tributária. Nós temos que discutir uma alíquota única de ICMS para todo o país. Isso é função do Senado. Nós trabalhamos que o Estado termine com essa guerra fiscal, que os estados brasileiros tenham igualdade nessa questão das alíquotas, né? Então, para quem quer trabalhar, tem muito serviço a partir do ano que vem. O senhor acha que as reformas devem ter prioridade no próximo ano? A reforma da Previdência, a reforma tributária que o senhor comentou? A reforma tributária, ela como é uma questão técnica, ela não gera tanta discussão além do CONFAS, né, que é o Conselho Fazendário e os secretários de Fazenda. Mas a reforma da Previdência não. Essa será ruidosa. Eu tenho certeza que tanto a Câmara quanto o Senado, que vão ter que discutir isso em vários momentos, nós vamos ter uma discussão muito aprofundada e necessária. A atual reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer, a meu ver, não é justa, porque ela tira benefícios de quem já ganha pouco. Nós temos que discutir uma reforma da Previdência que iguale. Por exemplo, vamos ter uma Previdência pública, não vamos? Ela existe. Então, ela tem que ter um teto para todo
mundo, para os políticos, para os militares, para os servidores e, é claro, as categorias que quiserem uma complementação terão de fazer isso por conta própria, em grupos ou associações. Não é justo a gente ter uma previdência que pague, em média, R$ 1.800 para quem é selitista, quem tem CLT, e pague aposentadorias de até R$ 50 mil na justiça acima do teto. Se há uma aposentadoria pública, se é uma previdência pública, então ela tem que ser igual para todos os brasileiros. Isso vai dar muita discussão, mas eu acredito que seja o melhor caminho para a gente tornar mais igual essa distribuição em nosso país. E como é que o senhor avalia a composição do Senado? Como é que o senhor acredita que vai ficar a composição aqui na casa? Bem, da minha parte, vocês tenham certeza que a gente vem com uma disposição muito grande para trabalhar. Naturalmente, como o Senado é uma casa fiscalizadora, é uma casa regulatória, vamos dizer assim, nós temos assuntos técnicos que precisam e que muitas vezes ficam distantes da população. Mas eu acredito que nós tenhamos com essa renovação a possibilidade de aproximar o eleitor, o cidadão brasileiro, mais da casa, para as pessoas conhecerem a importância do Senado. As discussões que nós vamos levar aqui são discussões que podem melhorar e muito a vida das pessoas. E há um desconhecimento. Como o Senado geralmente trata, como eu disse, de questões mais técnicas, as pessoas entendem mal o Senado. Às vezes, entendem muitas vezes a Câmara dos Deputados, que é chamada a Casa do Povo, mas essa também é uma Casa do Povo muito importante. Então, essa renovação, eu acredito que possa ser um momento em que a gente escreva uma nova imagem do Senado na próxima legislatura. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias. O prazer foi meu. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.